Se pegássemos uma história clássica do Stephen King, O Sobrevivente, mais precisamente a adaptação do livro O Concorrente do Stephen King para cinema, que foi o filme O Sobrevivente, estrelado pelo Arnold Schwarzenegger, misturássemos com Jogos Vorazes e colocássemos uma pitada de Matrix e de Jurassic Park para pegar e deixar tudo mais saboroso. Pois é, Jogos Jurássicos é o nome original de Jurassic Games, que veio para o Brasil como Perigo Jurássico, e que mais do que ser uma salada toda, acaba sendo uma obra bem divertida e um pouco mais bem feita do que eu imaginava que seria. Então venham comigo aqui o Luiz, no Monstros e Aventuras, em seu Sexta-feira Sinistra, para falarmos um pouquinho desse filme que pega e toca em alguns pontos interessantes, inclusive da questão dos reality shows, que eu quero pegar e comentar com vocês aqui. Primeiramente, qual é o conceito por trás de Jurassic Games, de Perigo Jurássico? Aqui nós temos um programa de televisão chamado Jurassic Games, cuja tradução, como eu falei, é Jogos Jurássicos, né? E que ele tem uma estética que lembra até um pouco a questão dos jogos vorazes, no sentido de que os jogos que eram transmitidos dentro do filme Jogos Vorazes, todo o sistema de transmissão lá dentro, pro público, só que aqui temos prisioneiros condenados à morte, pro qual são oferecidas as vagas nesse programa, pois o que acontece é que quem sobreviver no final desse programa vai pegar e ganhar a liberdade. Só que esse programa, ele se passa todo numa realidade virtual, onde cada fase tem seus desafios, além de você ser perseguido por dinossauros, e também não existe limitação de você eliminar seus concorrentes dentro da história. Então você também tem que sobreviver à presença também dos outros criminosos que estão lá dentro. Só que, porém, aqui, nosso protagonista, ele é inocente do crime que ele é acusado, do qual ele foi condenado, no caso, eliminar a esposa, e então a gente tem a tentativa dele sobreviver, ao mesmo tempo que a família tá torcendo por ele dentro do programa. Então, vamos analisar um pouco, inclusive, o contexto onde esse filme foi feito. Estamos falando de 2018. Então, a saga Jogos Vorazes já havia sido toda adaptada para o cinema com alto sucesso. Inclusive, eu acho o livro muito melhor do que os filmes. Vão atrás dos livros, que são muito bacanas. E, ao mesmo tempo, Jurassic Park tinha sido ressuscitado também na forma da franquia Jurassic World, pelas mãos da Legendary. Então, tínhamos os temas dos dinossauros voltando, inclusive com sucesso também de temas similares como o Godzilla também da Legendary, os Jogos Vorazes também tinha dado seu impacto no cinema e também no mundo da literatura, fazendo outras obras semelhantes se proliferarem e também serem adaptadas para cinema, como a saga Divergente e Maze Runner. Então, misturando essas duas linhas que estavam em voga, foi criado justamente Perigo Jurássico. Inclusive, o responsável, ele tem uma fama de ter criado tanto obras infantis com um tema de dinossauros, quanto obras de terror que são inspiradas também em outras obras clássicas. Então ele tem uma releitura do Gremlins também que ele tem, uma releitura do Gasparzinho. Então, com esse know-how todo, ele pegou e fez a obra. Inclusive o do Gasparzinho, que é o Casper, é recente, feito depois do Perigo Jurássico. Pois bem, então, quando a gente vai para a estrutura do filme, o que a gente tem de interessante? Em primeiro lugar, os jogos em si, onde a gente tem uma coisa que realmente lembra mais a questão de um videogame. E essa ideia é muito boa, porque qualquer coisa que esteja mais estranho no cenário, ou os dinossauros tendo algum problema na computação gráfica deles, não tem problema, porque estamos falando de uma realidade virtual, né? Então, o fato dos dinossauros não precisarem, dos monstros que aparecerem lá, não precisarem ser 100% reais, então permite você fazer o que quiser, tanto que eles não estão parecendo em nada com as descobertas recentes sobre os dinossauros, não, são aquelas figuras realmente clássicas que a gente tem dos filmes, né? Por exemplo, os Velociraptors
No mundo real, eles mal tinham o tamanho de uma galinha, mais ou menos, enquanto eles foram super aumentados no Jurassic Park para parecerem mega predadores, né? E aqui também eles temos Velociraptors grandões também. Bem, e além disso, Velociraptors tradicionalmente estão entre as linhas de dinossauros onde tinham penas, né? E aqui eles não têm penas, porém, como eu falei novamente, é muito a ideia de que monstros criados para agradar o público no filme, né? Então você pode fazer o que você quiser sem problema, como desculpa. Então, nós temos uma série de fases, onde temos a primeira, onde é uma espécie de floresta, onde os personagens têm que sobreviver aos dinossauros e atravessar ela inteirinha. A outra, que é um labirinto, inclusive com algumas coisas que lembram um pouco os jogos de tiro em primeira pessoa como Doom, no processo que eles têm que atravessar, novamente sendo perseguidos por dinossauros. O terceiro é um campo minado. E o quarto é uma arena com algumas regrinhas próprias, onde novamente também temos dinossauros sendo colocados lá dentro. E, ao mesmo tempo que temos o protagonista tendo que lidar com ataques e alianças, inclusive a gente vê no processo que, à medida que os personagens morrem ou são colocados em destaque na televisão, a gente vê meio que o histórico deles também. Então a gente vê tanto como o público está assistindo o jogo, como pela visão também de quem está jogando o jogo, né? Então as conversas dos personagens entre si, onde a gente vai conhecendo melhor os crimes de cada um deles, o que envolve desde tráfico e canibalismo, até, na verdade, gente que é revolucionário contra o governo corrupto que tá no lugar e por isso que foi preso, né? Inclusive o jogo funciona como uma forma tanto de mostrar como o governo é bonzinho, ele está eliminando os crimes e ao mesmo tempo pegar e servir como uma mega atração contínua para as pessoas pegarem e se concentrarem mais em discutir a atração do que os problemas reais ao redor delas, né? Então a gente também tem uma outra camada que é justamente a burocracia por trás de tudo, isto é, a gente vê também o pessoal dos bastidores do programa discutindo como eles vão pegar e fazer cada etapa. Então a gente vê brigas internas, porque a administração do programa tem gente que tem ideias diferentes, tanto de como atrair o público, como lidar com os prisioneiros. E nesse processo a gente vê como os prisioneiros são vistos muito como personagens. Inclusive existe uma propaganda falsa ótima no meio do filme, onde temos os bonecos de action figures de cada um dos prisioneiros que é vendido por aquela emissora de televisão, mostrando como o objetivo deles é lucrar o máximo possível com aquilo, né? Independente de dar qualquer bem-estar para a família do pessoal que foi atacado pelos criminosos, sabe? E nisso tudo, a gente vê também como os jogos eles são manipulados para poder pegar e mais do que dar um ganhador, para trazer o máximo de audiência possível. Então, certas alianças, elas são favorecidas pelos produtores, enquanto outras, elas são manipuladas para serem desfeitas, colocando certos acontecimentos no meio, justamente para dar aquilo que a audiência quer, né? Então é visto muito como personagens que são manipulados, inclusive porque eles sabem tem mais informações sobre a família e sobre os crimes do que os próprios criminosos que estão presos lá dentro, né? A fim de pegar e justamente manipular de forma realmente a fazer com que ele não seja simplesmente uma pessoa lá dentro, mas um personagem que atrai o público, seja pelo amor, seja pelo ódio lá dentro, sabe? O que é bem bacana. E é claro, temos gente que não gosta do programa por motivo básico. Você tá fazendo transmitindo uma barbaridade ao vivo, né? Como se fosse um grande show, né? Fazendo com que o resultado de um julgamento seja um grande espetáculo. E o filme ele faz uma crítica bem direta sobre isso, sabe? Então é tanto uma crítica, ele coloca bem de forma explícita no início do filme, como é tanto uma crítica à pena de morte, quanto a você transformar julgamentos em espetáculos, o que é uma boa. E que a gente vê também, inclusive, como esses grupos que querem o fim do programa agem, tentam atacar lá dentro. Isso tudo é bem interessante porque se a gente pensar, a gente tá vendo a questão de como se fosse um reality show com criminosos, com questão de risco de vida, tudo mais. E como, só que detalhe, na vida real, a gente também tem os reality shows onde
tem risco de vida, mesmo a coisa não ficando tão nítida. E eu quero comentar isso com vocês. Lembrando que se vocês estão gostando até aqui, coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos. Entra no nosso link da Amazon se tiverem coisas que vocês precisam comprar pro dia a dia. Que se você comprar através desse link, o preço é normal, como se fosse qualquer outra compra na Amazon. Só que parte do lucro da venda vem pra gente. Então, dá aquele apoio, galera. E, voltando, o que acontece? Você sabe como os reality shows começaram? Pois bem, uma coisa de verdade é que nos anos 70 teve um programa chamado Uma Família Americana, feito pelo canal CBS nos Estados Unidos, que acompanhava a família, uma família tecnicamente normal, aquilo que eles consideravam um padrão na época, mostrando o dia a dia das pessoas, e esse programa fez um mega sucesso, influenciando outras obras pra frente. E o que acontece? Nos anos 90, a MTV, quando estava no seu auge, criou um programa também com mega sucesso internacional, chamado Na Real, onde tínhamos um grupo de jovens que vão juntos e lidavam com os problemas do dia a dia. E indo nessa vibe, mais pra frente, final dos anos 90, nós tivemos dois grandes problemas também, entre aspas, que seriam criados na Europa, que é Survival e Big Brother. Survival, vocês devem conhecer aqui a versão no Brasil chamada de O Sobrevivente, apesar das versões não ser um programa tão recente assim, né? Onde você tinha um grupo de pessoas com poucos instrumentos que tinham que viver no meio do mato e passar por várias provas físicas e mentais, e quem sobrevivia não, né? Quem conseguisse passar por todas as provas ganhava o prêmio de O Sobrevivente. E o outro é o Big Brother, que vocês conhecem, onde o pessoal é sorteado para ficar dentro de uma grande casa, lidar com as questões normais do dia a dia lá dentro, só que sem comunicação com o mundo do exterior, e tem provas contínuas, só que a decisão do programa não são através das provas. As provas dão algumas vantagens e vantagens pro dia a dia e imunidades em algumas votações, né? Mas o X do Big Brother é muito mais a audiência que vota. E o que acontece é que em O Sobrevivente, não preciso dizer que as altas condições problemáticas onde os jogadores eram colocados geravam problemas de saúde, e até hoje, em programas semelhantes como o Largados e Pelados, que tem 200 milhões de spin-offs por aí, nós temos ainda questões de saúde problemáticas, onde a pessoa está colocada em situações extremas do corpo dela, onde ela pode ficar extremamente doente, onde você tem tecnicamente você tem um acompanhamento médico, mas em situações limites bem complicadas. E mesmo no Big Brother, nós vimos algumas coisas desse tipo. Não sei se vocês se recordam, mas quando o coitado do Fiuk estava muito mal durante a edição do programa no qual ele participou, justamente porque ele pegava e não tinha acesso às medicações dele, que era bloqueado dentro do Big Brother. Então, a gente vê como esses programas por trás, até onde existe realmente uma supervisão médica real que pegue e impeça problemas lá dentro devido a uma série de condições. E mesmo isso tudo aí não é uma coisa tão real quanto parece, no sentido de que as filmagens realmente foram feitas, só que, gente, temos câmeras sendo filmadas de tudo quanto é ângulo, com edição justamente de quais imagens, quais cenas, quais diálogos vão pro ar, e exatamente de o que justamente os monitores, os coordenadores do programa vão falar e orientar o pessoal. Além disso, eles conhecem muita coisa, é dado toda uma ficha completa dos participantes, então eles sabem que os participantes têm medo, interagem, etc. Então, o que acontece é que a gente tem que pensar que aquilo que a gente vê do programa não é nem aquilo que está acontecendo. A gente vê uma versão editada, e mesmo quando você tem aquela coisa de você pagar para ver 20 câmeras ao mesmo tempo, é impossível você conseguir absorver toda aquela informação e você está vendo aquilo de forma superficial. E as câmeras estão em ângulos específicos, com padrões de luz específicos, etc. Então, o que acontece é que você tem aquilo que passa na TV sempre são personagens que são criados a partir do processo de edição, a partir de decisões dos criadores do programa, criando um roteiro lá dentro para você considerar herói ou vilão quem eles quiserem.
Ou eles até, ou vendo que o público mudou, que eles acham que é herói e o vilão, mudar totalmente a edição pra ser aquilo que o público quer, na verdade, né? Então, temos todas essas questões de saúde associado, mas essas questões de personagem. E muitas vezes a seleção não é simplesmente quem é o melhor nisso ou o melhor naquilo, mas sim apenas quem daria um personagem mais interessante. E mesmo os obras que são, por exemplo, concursos de culinária, e olha que eu gosto de concursos de culinária, principalmente aqueles que são de doces, né? Eu acho uma delícia, ou coisas como Pesadelo na Cozinha, que mostra as coisas, mas eu sei que existe uma questão de que você não tá vendo aquilo real, você tá vendo uma caricatura, com partes exageradas e partes suprimidas daquilo que realmente aconteceu para te contar uma história. E são selecionados apenas os casos que te causam mais perturbação, para você pegar e ficar ficcionado lá dentro. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir o real com aquilo que é a realidade criada nesses programas de televisão, que inclusive usam o termo reality, só que é reality entre aspas, não é tão realidade assim, né? Inclusive, porque, por exemplo, para você virar um chefe de cozinha, você vai fazer uma faculdade de gastronomia, uma série de cursos e estágios para isso. O programa de televisão, ele não te ensina gastronomia. Ele é só um mega programa de jogos para divertir as pessoas e diverte as pessoas dando umas liçõezinhas de culinária. Aquilo não é o mundo real da culinária, sabe? E por aí vai. Inclusive, no meio disso tudo, nós tivemos até um programa recente, um documentário, mostrando os bastidores, falando sobre essa questão de perigos que a gente não vê, que é justamente um documentário recente falando sobre os programas de emagrecimento que tem no bem famosos de origem dos Estados Unidos, onde, enquanto a gente vê o pessoal perdendo peso e se esforçando, a gente não vê eles ficando em situações gravíssimas de saúde, justamente por não perderem peso de forma saudável. Inclusive uma coisa que é o fato de que muitas das vezes nesse programa a pessoa troca o dia a dia por fazer 8 horas diárias de exercício. Só que é impossível você manter 8 horas diárias de exercícios e você vai trabalhar 8 horas por dia como a maioria dos seres humanos. Então você vai voltar a ter aquele peso de forma brutal, sem ter tido realmente uma reestruturação do seu dia a dia. Fora o perigo da pessoa parar no hospital dos mais diversos problemas. E isso tudo eu tô puxando a partir do conceito de que os jogos jurássicos, justamente esses jogos jurássicos do perigo jurássico, eles acabam sendo justamente uma crítica, uma mistura de crítica e sátira, só que com bastante ação para você se divertir, dos processos justamente dos reality shows, onde realmente aquilo que você quer ver são os personagens que são criados e não realmente a vida real. Você vê pedaços da vida real recortados para você sentir emoções determinadas por aquelas pessoas de determinada forma e que você não sabe realmente o que existe por trás de cada uma, inclusive porque é difícil, cada ser humano é diferente. Então, é sempre muito perigoso tomar como realidade muitas vezes desses reality shows. E esses conceitos, eles acabam indo diretamente para a internet, para as redes sociais, porque muitas vezes a gente vê essas redes sociais como se fosse também o dia a dia normal das pessoas. Na verdade, apenas um recorte, muitas vezes com vários filtros diferentes para as pessoas pegarem e transmitirem alguma coisa. O que não é ruim quando feito de forma adequada. Tem gente que faz um canal para transmitir tutoriais, outros por dicas do dia a dia, outro para coisinhas para você pegar e se divertir, mas a gente também tem barbaridades que são feitas, já que como aquilo que é o mais espetáculo, que é o mais sombrio, acaba muitas vezes atraindo mais as pessoas, as coisas exageradas, infelizmente, acabam sendo feitas e propagadas com muito mais ritmo e normalmente, inclusive, botando pessoas em perigo no processo. Não preciso dizer a história de influencers que fizeram, que infelizmente faleceram porque fizeram barbaridades tentando pegar audiência, né? E novamente pegando o pessoal de programas de televisão ou pessoas que mesmo que se submetem a situações horríveis para pegar e tentar chamar a atenção as pessoas da internet em busca de audiência no processo. E é claro, e Luiz, no final das contas, Perigo Jurássico é divertido ou não? É um filme interessante, ele não tem uma ultra bagagem estruturada, mas como eu disse, ele tem duas camadas de histórias que são os jogos em si, a competição e os bastidores, o que acaba sendo interessante tanto os dois separados quanto a interação entre os dois.
Temos dinossauros, armas de fogo, dinossauros que são um pouco mais feitos do que o padrão, inclusive porque é feito pela Rai Octane, que ela faz filmes de ação e terror de baixo orçamento, mas que são um pouco mais caprichados do que os filmes que a gente normalmente vê de trecheira, então ele acaba sendo bem divertido, e inclusive tá ganhando uma continuação do qual saiu o trailer em 2025, o que faz todo sentido, já que no final da obra, tipo, a história é toda completa, mas abre para uma continuação, inclusive com dinossauros ciborgue sendo utilizados como os próximos sistemas de inteligência artificial para o qual os competidores vão competir na próxima edição. E eu quero saber de vocês, quais filmes interessantes, justamente discutindo sobre questão de reality shows, como também os Jogos Vorazes, se vocês já pegaram, assistiram, leram livros, livros também de dinossauros, filmes de dinossauro, coloca aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, até o próximo filme. Falou!